Hey everyone, how's it going? Anthony here from Gringolingo. Hoje é o primeiro episódio do novo blog que nós temos, que eu vou tentar fazer toda semana, como que é ser americano e tentar uma vida no Brasil. Eu decidi começar com a pergunta que as pessoas fazem mais: o que te trouxe ao Brasil? Talvez não seja tão claro para vocês o motivo que eu estou aqui no Brasil e não nos Estados Unidos, mas eu vou contar a minha história porque acho que fica bem mais claro. Vamos lá. Eu nasci em Boston, Massachusetts, em janeiro de 1995. I'm 23 years old, yes. Parece meio clichê falar isso, mas eu não conhecia meu pai. Era eu e minha mãe. Na minha família, eu era o único moreno, que nos Estados Unidos eu não sou moreno, sou negro. E toda a minha família era branca. I don't know. Português is hard. Eu não sou brasileiro. Minha família é americana. Meu pai é negro. Eu achei fotos dele depois. Do lado da minha mãe é tudo italiana, irlandesa, ancestria, mas não tem ninguém brasileiro na minha família. Mas eles sempre me faziam sentir parte da família. E nunca era uma coisa de ser diferente. Eu e minha mãe morávamos num apartamento e muitas vezes com meu primo, minha tia, tinha minha avó também, que é por causa dela que eu gosto tanto de sorvete, porque ia ter no café da manhã, tinha sorvete, era tudo legal. Minha mãe sempre valorizava a educação. Toda noite ela colocava umas fitas, um CD de línguas. Era só uma pessoa falando uma língua diferente, às vezes russo, às vezes hebraico, às vezes chinês. Acho que por isso que eu me interessei desde pequeno em línguas. Então, quando eu tinha 5 anos, entrou meu padrasto. Ele parecia uma cara legal, então tinha minha família, minha mãe e ele que também é branco. Eu não sabia na época, mas eu cheguei a ver que ele é uma das pessoas mais racistas que eu já tive contato na minha vida. E ele sempre deixava muito claro que eu não fazia parte da família. Aí minha mãe teve mais 2 filhos com ele, meus irmãos, que são ótimos. Entre eu, minha mãe e meus irmãos, a gente sempre tinha uma relação muito boa também. Só meu padrasto dificultava tudo que eu queria fazer. Além de ser racista, ele era homofóbico. Tudo que tem fobia, ele tinha. A raiva dele, ele ficava com muita raiva muito fácil. Tinha vezes que a gente ligou na polícia porque ele estava com muita raiva e jogando coisas na casa e tal. Era uma situação psicologicamente abusiva. I think I got that. Para você que está perguntando, tipo, por que você ficou, quando uma pessoa assim entra na sua vida, é muito fácil essa pessoa torcer a sua perspectiva de tudo. Parece que ele tem o poder de fazer tudo o que ele quiser e você não é nada, não é ninguém. Não era nenhuma opção de sair. A gente ficou dentro de Massachusetts, não viajamos muito. Também eu não podia sair muito com meus amigos porque ele sempre queria saber o que eu estava fazendo, nem coisa de ligar, de se importar comigo, mas saber onde eu estava a cada momento, se eu tinha amigos negros, se eu tinha amigos gays, e se eu tivesse, não era para ficar passando tempo com eles. Quando eu entrei no colégio, no high school, aí tudo começou a piorar. É aquele tempo da sua vida que você está se descobrindo, está virando adulto. No último ano de high school, ele começou a me rastrear. Eu tinha um carro, ele tinha uns negócios de GPS para ele sempre saber onde eu estava. Ele colocou câmeras dentro da casa, programas no meu computador para ele poder mexer enquanto eu estava fora de casa. Tanto que tinha uma vez que eu entrei na casa e a câmera do computador estava ligada. Ele entrava no meu quarto à noite, às vezes, mexia no celular, via com quem eu estava falando, pesquisava os números dos meus amigos para ver quem as pessoas eram. Nesse mesmo penúltimo ano de high school, eu comecei a fazer coisas com teatro. O show que nós fizemos era Fiddler on the Roof. A peça fica na Rússia.
Para poder ter um sotaque um pouco mais legal, eu comecei a pesquisar uns vídeos na internet de como fazer um sotaque em russo. Com o tempo, eu fiquei mais curioso como se diz isso, essa outra palavra, e descobri que o russo tem um alfabeto diferente. Eu comecei a ter muito interesse, eu queria poder falar em russo. E daí eu tinha a ideia que mudou a minha vida. Eu coloquei no celular em russo, falei que isso era uma coisa para eu poder praticar, mas na verdade era para ninguém mexer no meu celular. E vocês podem ver agora que tá tudo em russo até agora. Isso foi em 2012 e até hoje tá tudo russo. Então, indo para o último ano de high school, as coisas pioraram muito, que eu não podia sair de casa, porque quando eu voltava ele ia cheirar. Era para respirar na cara dele para ele ver se eu estava fumando ou bebendo. Eu nem sabia onde comprar nada dessas coisas. Beber e fumar, isso não me interessava. Ele desconfiava demais e eu queria minha privacidade, não queria câmeras dentro da casa, dentro do meu quarto. Na véspera do ano novo, em 2012, indo para 2013, saí com amigos, voltei às meia-noite e 30, porque não podia ficar muito tarde com meus amigos, né? Tinha uma briga, aí às 5 da manhã eu saí de casa para dar uma volta, por volta das 8 da manhã eu voltei e meu quarto estava destruído. Tinha a cama virado, o cômodo estava fora do lugar, tinha um buraco na parede. Aí eu falei, pronto, isso basta para mim. Eu liguei para a mãe da minha amiga, ela veio me buscar, peguei minhas coisas e fui embora. Saí de lá. Até julho fiquei com amigos, na casa dos amigos. Foi assim que eu terminei o high school, não era para ser assim. Mas como, de repente, eu tinha muita independência do nada, eu queria muito explorar o mundo. Peguei um dia e eu fui para Washington. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, matei a aula por um dia, fui para Washington e voltei no mesmo dia. Foi uma experiência incrível. Eu queria viajar constantemente. Nem tinha passaporte ainda. Então, no 4 de julho, eu fui para Washington novamente para assistir os fogos. Durante o dia em Washington, tinha um grupo de meninos. O dia todo eu via eles no mesmo lugar que eu estava. Parecia que eles estavam me seguindo, não sei. Quando ia começar o show dos fogos, eu encontrei eles novamente, aí a gente começou a falar. Eu fiquei falando com um deles, que era o Wilton, que falou que era legal que eu estava aprendendo russo, mas eu devia tentar português. Aí que tinha sites para isso, para você poder falar com nativos, conversar, aprender de graça. Aí eu voltei de Washington, entrei num site chamado Conversation Exchange, é muito legal. Coloquei espanhol, russo, albanês, português. Aí foi por causa desse site que eu conheci os primeiros contatos que eu tenho do Brasil. Parece que toda vez que o brasileiro entra na internet, comenta, vem pro Brasil, blá blá blá. Eu fui para faculdade em Amherst, que é mais ou menos perto de Boston. Comecei a estudar linguísticas, até entrei no exército. Era para eu estudar chinês e ser intérprete. Eu não tinha certeza de que eu queria essa vida de exército e tudo muito americano. Então decidi tirar meu passaporte. Eu passei 3 semanas na Europa, que foi muito legal. E nesse tempo eu estava conversando com mais pessoas ainda do Brasil nesse site. Foi o Ítalo ou Gabi que me falou que tinha o FUVEST e as escolas aqui do Brasil são gratuitas, as públicas, né? E como eu teria muitas dívidas nos Estados Unidos depois de me formar, porque a escola nos Estados Unidos é muito caro, eu queria entrar na faculdade daqui para ter uma experiência mais legal, de aprender o português. Então eu comprei minha passagem para o Brasil e registrei para a FUVEST e assim eu fui para o Brasil. Fiquei a primeira semana na Santa Efigênia. Era o lugar mais barato que eu achei. E agora eu sei que isso não é o lugar mais lindo que tem em São Paulo. Mas eu gostei do mesmo jeito. Foi nessa mesma primeira viagem que eu comi aquele x-salada, infelizmente.
reprovei no FUVEST, até na parte do inglês eu reprovei, porque eu não falava quase nada de português, mas eu queria tentar, eu queria ser otimista. Independente de ter reprovado na prova, eu me apaixonei pelo Brasil. Naquela semana que eu fiz FUVEST, tinha como se fosse um festival gay. Aí eu vi que tinha tantas pessoas que se amavam, não tinha tanto ódio. Eu sei que ainda tem discriminação. Naquela semana eu vi mentes muito mais abertas do que eu via na casa da minha mãe por causa do meu padrasto. Então acho que por isso que eu gostei tanto de vir pra cá. Aí eu decidi que eu não queria mais viver nos Estados Unidos. Eu voltei para lá só para pegar minhas coisas. Passei 3 semanas e já voltei para o Brasil para ficar morando com um amigo lá em Barueri. Foi naquela casa que eu comecei o Gringolingo. A situação em Barueri era mais feia porque eu não estava trabalhando tanto, ninguém me conhecia, aí era mais difícil conseguir alunos. Acabei voltando para os Estados Unidos, voltei a visitar o Brasil, voltei para os Estados Unidos. Em janeiro de 2017 eu conheci o Caio, aí então que eu vim para o Brasil para conhecer São José dos Campos. Fiquei preso no Canadá uns 3 dias. So much fun! Eu não achei que fosse possível, mas eu acabei amando o Brasil mais ainda. Então voltei de novo para os Estados Unidos para pegar minhas coisas, fechar umas contas e vim para cá novamente para morar em São José dos Campos. Bom, e agora estamos aqui. Não quero parecer assim que eu estou fugindo dos meus problemas. Eu acho que como eu era preso naquela casa, quanto mais restrições tinha, mais vontade que eu ficava de ver o que tinha. Aí eu descobri que o mundo é muito maior do que eu pensava. Eu fiquei surpreendido porque eu achei uma vida melhor do que eu esperava ter nos Estados Unidos e foi no Brasil. É muito bom ver o mundo de uma outra perspectiva. Alright, isso foi um primeiro episódio meio pesado para um vlog. Eu tenho muito a falar sobre minha vida aqui no Brasil, como as diferenças, o que eu estou sofrendo, o que eu estou gostando. Caso você tenha gostado, pode compartilhar com seus amigos. Para mais dicas de inglês, histórias do meu tempo no Brasil e da minha vida em geral, podem seguir Gringolingo. Tem os links do social media and stuff. And that's it. Thank you so much for watching my video, and I will see you guys later. Peace out.